Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como é o tratamento de ativação comportamental para depressão, tá? Esse vídeo é para você que está com depressão e vai iniciar o tratamento comportamental para esse diagnóstico. Eu vou falar um pouco de quais são as regras, quais são os princípios que regem nossa atuação de terapeuta no tratamento para essa população que tem esse diagnóstico. Primeira coisa que você precisa entender é que a depressão, ela é uma doença como qualquer outra doença, então ela deve ser levada a sério como qualquer outra doença. Ah, se você tem diabetes, você vai levar a sério, vai fazer o tratamento, seguir as recomendações do seu médico. Se você tem uma condição de pressão alta, você vai levar as orientações do seu médico a sério, vai seguir todas as recomendações. E a mesma coisa deve ser em relação à depressão. E a primeira coisa que a gente nota na depressão é que é muito comum as pessoas começarem a ter uma perda de motivação. A motivação para sair, motivação para fazer atividades que antes eram prazerosas, motivação para sair da cama, motivação para ir se encontrar com um amigo. E aí começa aquilo que a gente fala que seria uma condição ali de círculo vicioso, em que a pessoa está depressiva, então, por estar depressiva, ela não tem motivação, e como ela não tem motivação, ela não faz as coisas. Mas uma das razões da depressão é justamente a falta de atividades. Então, conforme você vai deixando de fazer essas atividades, você vai ficando mais depressivo. E aí, com mais depressão, você tem menos motivação. E com menos motivação, você vai querer fazer menos coisas, até que você está fazendo o mínimo que você poderia fazer, ou só está fazendo aquilo que realmente não tem outra pessoa para fazer. Então, tem algumas pessoas que conseguem trabalhar, elas trabalham, mas têm um humor muito irritado, e quando elas saem do trabalho, elas só querem descansar, só querem dormir, porque é a única coisa que elas conseguem fazer, porque elas não têm energia. E aí, um dos objetivos da ativação é quebrar esse ciclo, tá? É ajudar você a voltar a fazer essas atividades. Que atividades são essas? Geralmente são atividades que dão prazer, ou que dão uma sensação de competência ou uma sensação de domínio. Então, a gente tem dois focos. O foco um é ajudar você a voltar a fazer atividades prazerosas. Por quê? Quando você faz algo que dá prazer, esse prazer vai alterar o seu humor. Então, se você está com um humor mais irritadiço, ou se você está com um humor mais triste, mais deprimido, fazendo atividades prazerosas é esperado que você sinta um pouco mais de felicidade, um pouco mais de prazer, de satisfação. E isso funcione como se fosse um antídoto para a depressão. Outra coisa é ajudar você a voltar a fazer atividades que dão um senso de competência. O que é esse senso de competência? Sabe quando você vai fazer algo que é difícil e aí você consegue fazer e dá aquela sensação de, nossa, consegui? É isso. Isso que é o senso de domínio. Isso que é o senso de competência. A pessoa com depressão, ela tá tão desmotivada, tão sem energia, que ela às vezes não consegue fazer coisas que eram muito simples. E aí, na terapia, a gente tenta retomar fazer essas atividades a partir de uma escala. Então, a gente começa com atividades mais simples, é, atividades fáceis que não vão exigir também muito esforço, e depois vai aumentando a dificuldade. Conforme você vai fazendo essa atividade, você vai perceber que você conseguiu fazer, você vai ter uma sensação de competência
e pode até querer fazer mais coisas. Ah, da mesma forma que a gente percebe que existe o ciclo, esse círculo, né, de depressão, baixa motivação, não fazer atividade, daí mais depressão, não fazer atividade, quando a gente inicia essa ativação comportamental, que é fazer atividades que dão prazer ou fazer atividades que dão a sensação de domínio, é esperado que você vá se sentindo mais motivado e fazendo mais coisas. Você pode estar pensando, mas como que eu vou fazer essas atividades se eu não me sinto motivado? E ok, realmente a gente percebe que essa motivação ela não vai existir de início. Por quê? Vamos pensar quando você está gripado, tá? Aquela gripe super forte. E aí as pessoas falam, olha, você precisa se alimentar para você poder aumentar a sua imunidade, para você poder ficar mais forte, para você melhorar. E aí, você não tem fome, né? Algumas pessoas acabam perdendo fome quando estão gripadas. E aí, o que que as pessoas falam, né? Qualquer regra. Ok, mas você vai ter que comer mesmo sem estar com fome. Porque daí você vai se sentir mais vívido e aí, aos poucos, essa fome, esse prazer de comer vai voltar. É a mesma coisa no processo terapêutico para depressão. Você vai ter que fazer essas atividades, mesmo não sentindo vontade, mesmo não tendo força de vontade. Essa força de vontade vai aparecer conforme você for fazendo. Porque daí, como eu disse, você vai fazer, você vai ver que conseguiu e vai fazer mais coisas. E aí é importante eu te dizer o seguinte: não é qualquer atividade. São atividades que fazem sentido para você. Então, o que é prazeroso para mim pode não ser prazeroso para você. É um exemplo que eu sempre digo para as pessoas: eu adoro pescar, mas não é todo mundo que pesca. Então, não adianta eu falar para você, vai pescar. Não. Se essa atividade faz sentido para você, se é algo que te dá prazer, aí eu digo, olha, vá pescar. Mas tem gente que gosta de jogar sinuca, tem gente que gosta de ir ao museu, tem gente que gosta de nadar, então vai depender muito do que você gosta, tá? Então, aí relacionado a atividades de prazer. E as atividades de domínio, a gente pode começar com aquelas atividades da nossa casa, como, por exemplo, ah, arrumar o seu quarto, tá? Porque quando você arrumar o seu quarto, você vai perceber que você consegue fazer as coisas e vai ter também aquela sensação do ambiente limpo. E vai perceber que isso foi produto do seu comportamento. Você vai perceber que você pode fazer as coisas. Eu sempre peço para a pessoa começar por algo simples, justamente para ter essa sensação. Porque se você vai tentar fazer algo muito complexo, algo que é muito difícil, que vai exigir muita energia, pode ser que você tenha dificuldade nesse processo e desista. E aí venha com isso aquela tristeza de que, poxa vida, ó, tá vendo? Eu não consigo. Então, o princípio da ativação comportamental é esse. Atividades de prazer, atividades de competência. Sempre importante que essa atividade de prazer seja atividade que realmente você gosta de fazer, ou pelo menos gostava, e as de domínio são atividades que realmente precisam ser feitas. Atividades que você vai ter uma sensação de competência após fazer. E aí, talvez você esteja em uma situação em que você já saiu da depressão, você está se sentindo bem, e aí, será que você também precisa fazer ativação comportamental? Precisa. Por quê? Eu percebo que algumas pessoas saem do processo depressivo, elas estão com humor melhor,
até às vezes por uma condição de uma medicação que deu certo, mas elas continuam inativas. O que que é isso? Uma pessoa que tem pouca atividade, se movimenta pouco durante o dia, às vezes você não está mais se sentindo depressiva, mas fica muito tempo sem fazer as coisas, ou faz até atividades que dão prazer, mas sempre a mesma atividade. Então, percebo que tem gente que gosta de assistir série, daí só assiste série. E qual que é o problema? A gente diz que é um ambiente pobre, um ambiente com pouco estímulo. E a consequência disso pode ser o início de uma nova depressão. Por quê? Porque daí você vai entrar em um processo de tédio, um processo de insatisfação, aquilo não vai mais te completar, e aí você vai cair em depressão novamente. Então é importante a gente ativar, é importante a gente investir em atividades, constantes atividades de prazer e domínio. Isso não quer dizer que você vai ter que ficar uma pessoa desesperada fazendo um monte de coisa. Não, você pode fazer uma programação com o seu terapeuta, e de vez em quando ir analisando como que tá isso, se é por esse caminho, tá certo? Então, esse é um dos princípios da terapia comportamental para a depressão.